Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast Xixová, direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque vai depender da hora e o local aonde você vai me ouvir. Pode ser no Japão, pode ser na Austrália, pode ser na China ou aqui mesmo na Praia Grande, no Brasil. Eu quero falar de um assunto que polêmico aqui na internet, porque um menino que faz cura. E eu tenho visto aí o posicionamento de alguns chamado cristão evangélico, e tem o cristão católico e o cristão evangélico, e o cristão espírita, tem cristão de todo jeito. Mas os incomodados são os cristãos evangélicos. Esses são incomodados. E aí eles, nos canais que eu sou inscrito aqui de cristão evangélico, eles estão aí tendo várias teorias e várias visões. Um diz que aquilo não é de Deus. Estava vendo um canal aqui, cristão evangélico, e o sujeito lá declarou que aquelas curas não é de Deus. Porque segundo aquele cristão daquele canal, se fosse de Deus as curas seriam direcionadas a Deus, né? Então tudo falando do menino. Essa foi a crítica. E foi isso que me levou a fazer esse vídeo. Segundo aquele canal, aquele rapaz do canal cristão evangélico, se aqueles meninos estivessem fazendo cura de Deus, as curas seriam direcionadas a Deus e não ao menino. O que me parece é uma opinião dele, né? Mas se ele vê na Bíblia, a própria Bíblia é recheada de curas atribuídas a pessoas. Entendeu? E a pessoa é que fala, isso não foi eu que fiz, foi Deus, foi Jesus, aquele crucificado que fez. Mas as pessoas atribuem sempre a cura àquelas pessoas. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aí. Valdomiro Santiago. A igreja dele é recheada de curas lá. Mas as pessoas que vão lá vão procurar quem? Deus ou Valdomiro? É lógico que é o Valdomiro, vocês já sabem disso. É o Valdomiro. Agora, quando ele vai para a televisão falar, então ele fala, essas curas foi Deus, foi Jesus que fez, não foi eu. Mas as pessoas atribuem a ele. E vai ser sempre assim, aconteceu com o apóstolo, Paulo, com Pedro, com Tiago, com todos aconteceu isso. Com todos. Mas aquele menino, segundo aquele crente, não. Segundo aquele crente, não. Aquele menino, não. Aquilo lá não é cura de Deus. Agora, as curas que o Valdomiro faz é de Deus? Ou qualquer um outro pastor é de Deus? E aquelas danças, aqueles falar em língua maluca, aquele cai no chão, aquele negócio de joga paletó, aquilo também é Deus? Muitos cristãos evangélicos faz críticas ferrenhas ao Valdomiro, ao Soares, faz crítica ferrenha ao Edir Macedo, as campanhas da prosperidade diz que não é de Deus. Agora, se as campanhas das prosperidades não são de Deus e as curas que ele faz não são de Deus, como as igrejas deles são de Deus? Mas quando chega na política, os candidatos que eles oferecem como de Deus, as pessoas aceitam. Pô, se a pessoa não é de Deus, eu não quero nada dela. É verdade, se ela não é de Deus, eu não quero nada dela. Mas a verdade, os cristãos evangélicos não se comportam assim.
Agora vamos ouvir aí o menino aí. Vamos passar a ouvir o menino, que é o nosso tema aí. O menino não, vamos ouvir a reportagem, né? Feita pela, acho que a TV Record. Um menino de 7 anos de idade tem atraído multidões em busca de oração lá no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará. 2 pessoas dizem ter sido curadas de problemas de saúde após supostos milagres. Eu estive lá, junto com o repórter cinematográfico Alisson Pontes e o nosso auxiliar Aglailton Fernandes. Fomos até essa localidade e agora a gente traz todos os detalhes dessa história. Aí, você tá vendo? A reportagem de televisão foi lá para fazer uma filmagem para ver. Agora eu te pergunto, é Deus que está curando ali ou não? Para falar a verdade, eu não sei. Eu, estou falando eu, não sei. Mas sabe de uma coisa? O tempo vai dizer. A melhor resposta para muitas coisas é o próprio tempo. Não é as acusações, é o tempo. Não se esqueça que os apóstolos foram presos por pregar o Evangelho. E a maioria deles, dos apóstolos, dos 13 apóstolos, que um foi traído, um traiu e foi excluído, mas dos 12 apóstolos, dos 13 apóstolos, a maioria morreu de morte horrível. Então eles não eram de Deus? O camarada só é de Deus se morrer dormindo. Pois é isso que eu estou querendo dizer com essas afirmações de alguns canais cristãos evangélicos. Não se mede se uma pessoa é de Deus por isso. Mas o dia a dia, os atos, é que vai dizer se elas são de Deus. Para você, na tela. Em plena zona rural, um lugar de peregrinação. A casa simples na margem da estrada de terra é o centro das atenções para centenas, milhares de pessoas. Todos vêm aqui por causa de um menino, que para muita gente é capaz de interceder por milagres. Muita fé para fazer vir até aqui, né? Em nome de Jesus, eu vou ser curado, se Deus quiser. Para mim isso aqui é um lugar abençoado, o menino é abençoado, o menino está sendo usado por Deus. Dentro da espiritualidade, ele está sendo acompanhado por anjos do Senhor, é uma bênção, é uma coisa muito pura. Eu só sei de uma coisa. Eu já disse aqui, o tempo vai dizer se isso é de Deus ou não. Ou qual é o segmento que ele vai seguir exatamente. Porque vai depender da família dele. O que a família dele acredita? A família dele tem uma fé católica praticante? A família tem uma fé evangélica praticante? A família dele tem uma fé espírita praticante? Porque isso vai direcionar a vida dele lá na frente. Isso vai direcionar. Se você vê os históricos de alguns pregadores famosos, como o William Branham tem um histórico, um testemunho, vamos dizer, inusitado. Que uma luz entrou no quarto dele, um passarinho cantou, ele via coisas. E quando ele pegou uma certa idade, ele se intocava, vamos dizer assim, numa caverna, e lá ele tinha as famosas revelações. Entendeu? Agora, William Branham é de Deus ou não? Tá aí para vocês discutir. Eu já sei que algumas pessoas gostam do William Branham, outros não gostam. Vai dizer que não é de Deus, vai dizer que os ensinamentos deles são heresias. Então, o próprio evangélico, o próprio cristão evangélico, eles não se entendem entre si. Mas eles se acham no direito de criticar outro, mas eles não se entendem. Agora, o William Branham fez coisas que um Malafaia não fez.
nem Valdomiro, nem Agenor Duque, nem essas igrejas da prosperidade não fizeram. Foi quando ele recebeu lá um deputado, um senador americano, ele impôs a mão na cabeça do filho do senador, curou aquele filho, e o senador meteu um cheque de $1 milhão para ele. Ele mandou o sujeito guardar aquele cheque, que as coisas de Deus não são vendidas assim não. Agora eu te pergunto, você viu o escândalo que o Malafaia fez por causa de R$100 mil? Ele acusou até partido político, sendo que foi a Polícia Federal que estava investigando. E ele disse claramente para todo mundo ouvir que ele tinha orado por uma causa e o cara deu dinheiro para ele. O William Brahma deve ter virado no caixão lá. Isso porque era 100 mil, hein? William Brahma foi $1 milhão. Ele não aceitou. E o cara morreu na mesma casa que ele tinha quando ele começou a pregação dele. Os membros da igreja do William Brahma foi que se ajuntaram e reformaram a casa, porque ele nunca usou um centavo da igreja para nada. Ele usava o dinheiro da igreja para fazer viagens missionárias, expandir o que ele entendia como evangelho, e todos aqueles pregadores malucos dos anos 40, 50 e 60 dos Estados Unidos se espelharam no William Brahma, só que botando dinheiro no bolso. Ele nunca quis. Mas muitos vão dizer que ele não era de Deus. Muitos. Os evangélicos vão dizer isso. Agora eu te pergunto, é ou não é? Quem exatamente não é de Deus? Valdomiro, Soares, Edir Macedo, Agenor Duque, as igrejas da Assembleia, as igrejas da Congregação? Quem realmente não é de Deus? E esse menino aí, é de Deus ou não? Eu ainda continuo dizendo, o tempo é o melhor remédio. Uma coisa eu digo, os ensinamentos que ele tem na casa dele vão influenciar o amanhã dele. Se ele está numa casa cristã espírita, vai ser direcionado nessa linha. Se ele está numa casa cristã católica, vai ser direcionado nessa linha. Se ele está numa casa cristã evangélica, vai ser direcionado nessa linha. A maioria dos crentes evangélicos, eles não sabem lidar com os dons de cura. Eles, na maioria das vezes, eles reprimem o dom de cura e qualquer outro dom. Eles gostam de profecia e dom de língua. Mas os outros, eles reprimem. Mas na Bíblia há 9 dons. Mas vamos falar do menino aí, vamos lá. Pegamos a estrada em direção à Cruz, município localizado no litoral oeste do Ceará, para conhecer a história do garoto de apenas 7 anos de idade que ganhou fama pelas orações. Elas seriam capazes de realizar curas inexplicáveis. No caminho até onde ele mora, veículos levando inúmeros fiéis. Mas foi só ao chegarmos na comunidade que percebemos a dimensão do que estava acontecendo. A todo instante, mais e mais pessoas chegam aqui na comunidade para tentar receber uma bênção na frente da casa do menino que está atraindo multidões. Não espere que a população receba de outro jeito. Você mesmo aí na sua igreja evangélica, não interessa qual ela, se ela seja assembleia, ou congregação cristã, ou Deus é amor, ou batista, ou qualquer uma outra. Se tiver algum irmão lá na sua igreja evangélica, que você sabe que ele orou para 2 ou 3 pessoas e aquelas pessoas foram curadas, eu vou perguntar para você, e você aí que critica, para quem você vai pedir oração se tiver alguma pessoa doente na sua família? Diz para mim aí.
Pois é, eu já sei a resposta. Lá na minha igreja, pois eu sou membro de uma igreja cristã também, uma cristã, lá na minha igreja existia um irmão que ele comentou que ele orava pelas pessoas e as pessoas morriam. Todo mundo que ele orava, a pessoa morria. Você acha que naquela igreja alguém era doido de pedir oração para aquele irmão? Você acha? E ele disse que orou, implorou a misericórdia de Deus, jejuou para Deus mudar isso aí. Você entendeu? Porque ninguém queria saber de pedir oração para ele. Ele orou para 10 irmãos, os 10 viajaram para o outro lado. Ele parecia um despachante do além. A ponto de ele perceber isso e não querer mais orar por ninguém. Aí eu quero ver se o crente vai lá pedir oração para um sujeito desse. Eu quero ver. Os que foram se deram muito mal. E aquilo começou a correr e ele disse que chorou. A verdade é, as pessoas só vão aonde tem alguma coisa para comer. Se alguém fala que aquele restaurante é bom, que tem comida, eles vão. Eles nem procuram saber como é feita aquela comida, como é o tempero daquela comida. O que eles usam como tempero. Mas se alguém comentou que é bom, o outro vai lá, o outro vai lá e o outro vai, e a maioria vão sempre comer ali. Aí amanhã ou depois descobre que o cara usa lá um veneno como tempero. Aí todo mundo vaza. Mas deveria ter visto antes. Mas não vai. Então, por isso que eu digo que o tempo vai dizer o que se esse menino é de Deus, o tempo vai dizer quem é as coisas. O tempo vai. Mas todos nós só vamos pedir oração para alguém que a gente sabe que já orou por alguém, por 2 ou 3 e foram curados. Você vai, o Elias na Bíblia, quando ele orou lá e por 3 anos e meio não choveu, com certeza ele foi procurado várias vezes para isso. Embora a Bíblia não relate, mas eu tenho certeza que foi. Multidões praticamente todas as semanas. Pessoas vindas de todos os cantos do estado, aqui para o município de Cruz. Edilene é agricultora e trouxe fotos de toda a família para pedir cura e proteção. Muito especial isso que está acontecendo aqui, porque essa é a primeira vez, eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto um momento que nem esse de uma criança de 7 anos curar tanta gente. Gláucia mora no município vizinho de Acaraú. Ela diz que sentia fortes dores na perna, até agora. Eu já não dormia mais, já estava fazendo um mês que eu não dormia mais, eu não comia, eu vivia sofrendo com essa dor na perna. Deu muito forte, eu não levantava. E agora eu estou bem, graças a Deus. Você acredita que foi um milagre? Sim, acredito que foi um milagre, com certeza, sem sombra de dúvida. Nossa presença no local... Vocês estão vendo? Por exemplo, eu vou dar a minha opinião. Agora é a minha opinião. Mas por quê? A minha opinião, hoje ela é moldada pelos meus 40 anos dentro de uma igreja evangélica. Então eu tenho 40 anos dentro de uma igreja evangélica, eu criei uma barreira protetiva nesses 40 anos. Eu ia querer saber o que os pais e avós acreditam. Eu ia querer saber o que o pai, os avós, a mãe acreditam. Se eles acreditam em Deus e de que forma ele acredita em Deus. Porque em Deus até ateu acredita. Você vê aqui na internet ateu que conhece mais de Bíblia do que a maioria dos cristãos. Então o cara acredita, por isso ele estudou. Eu conheço ateus aqui no Kawaii, no TikTok, no YouTube, que fala de Deus com muito mais propriedade do que pessoas que se diz cristã ou temente a Deus. Então o sujeito acredita.
Então eu ia querer saber isso. É a primeira coisa para mim julgar. A segunda coisa é como foi que ele recebeu isso. Quem exatamente deu para ele? Porque a Bíblia é bem clara que existe espíritos ao derredor da gente. E eles podem induzir a gente a pensar essas coisas. Coloca ali. Então é o segundo ponto que eu ia querer saber. Olha, gente, eu já vi, uma hora eu vou contar para vocês, pregador famoso de televisão, que Deus me mostrou quem rege aquele pastor. O problema é que se eu falar aqui, vocês não vão acreditar. Vão falar que eu tô louco. Mas Deus me mostrou um espírito que passou se arrastando como aqueles bonequinhos soldadinhos de chumbo que se arrasta. E ele tinha três aparências. Homem, cobra e leopardo. E disse que Deus fez ele para ninguém ver ele. E passou e subiu no altar e ficou do lado desse pregador, em pé. Ele era homem, cobra e leopardo ao mesmo tempo. Era camuflado e ia mudando, como se fosse um camaleão de várias cores. E ali ele ditava algo no ouvido daquele pregador. E as pessoas estão ali naquela igreja gigante, uma igreja grandíssima, achando que tudo aquilo que aquele homem fala ou faz é relacionado a Deus. Ele usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, mas quem está por trás dele não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo. É o homem, leopardo e cobra. Esse é o Espírito. Mas a igreja está chapada até o talo. Cadê essas pessoas? E não adianta eu falar aqui que é o fulano ou beltrano. Sabe por que não adianta? Porque eu é que vou ser malhado. Porque as pessoas não vão deixar de ir. Ah, mas não vai mesmo. Até porque eu já comentei com alguns membros dessa igreja e não adiantou nada. Gerou incômodo. Alguns fiéis dizem que o menino sempre pede que a oração não seja filmada. Decidimos então nos afastar do local e de longe registramos o momento em que ele sobe no muro de casa para abençoar a multidão que o aguardava. O número de pessoas foi crescendo com o tempo. Segundo relatos, tudo teria começado quando o garoto tinha apenas 2 anos de idade. Conforme as histórias de milagres se espalhavam, principalmente na internet, pessoas de outros estados também chegavam. Foi o caso de Nívia e Luzineide, que vieram de Pernambuco participar da oração. O que é que representa estar aqui para a senhora? Uma bênção de Deus, uma graça, né? Eu e minha prima, que Deus abençoe todo mundo que está aqui. Então, quando eu falei que eu tenho que ver como a pessoa recebeu essa graça, esse dom, eu tenho que saber como. Porque de repente a pessoa recebeu esse dom de um ET, por exemplo. Foi um extraterrestre que deu para ela. Existem anjos do bem, anjos ligados a Deus, e tem anjo desligado de Deus, que pode fazer o que quiser. São livres para dar dom às pessoas. Tanto dom de Deus, como dom do outro lado, dos anjos que não servem a Deus. E como discernir isso? Como discernir isso? Eis a questão. Como discernir isso? Lá na minha igreja, congregação cristã, eu vi um testemunho uma vez que um irmão caiu dentro de
tanque de química, bebeu muita química e aquilo estragou o cara por dentro. E o cara foi parar na UTI. Chegou lá na UTI, os médicos não tinham mais o que fazer, a coisa lá por dentro estava toda corroída, não sabia o grau da corrosão interna. Mas diz que ele, mentalmente, ele clamava a Deus ali, pedia para Deus misericórdia, que queria ver os filhos grandes, para que Deus não o levasse. Ele foi implorando a Deus ali, mas diz ele, segundo ele ouvia os médicos falar que, olha, esse caso não tem jeito, essa pessoa aqui já morreu, não tem mais jeito, mas segundo ele estava vivo e ouvindo tudo isso aí. E ele foi clamando a Deus, 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 até que uma hora ele falou que na sala de cirurgia chegaram à conclusão que eles iam cortar a cabeça dele, enterrar naquele caixão lacrado, só com a cabeça aparecendo, você entendeu? Cabecinha aparecendo, e o corpo ia ficar lá para estudo. E eles decidiram fazer isso, pegaram lá o serrote, não sei como é que é isso, pegaram o serrote, mas na hora que foram cortar a cabeça dele, diz que deu um terremoto na sala de cirurgia e todos os médicos e enfermeiras que estavam lá viram esse terremoto e saíram correndo. Mas um médico não conseguiu correr, o pé dele ficou colado no chão, ele não conseguiu correr. E diz que da lâmpada da sala de cirurgia, aquela lâmpada redonda, saiu um filete dourado, e esse filete dourado desceu até o chão. Quando chegou no chão, virou um homem. E esse homem botou a mão nos pés do irmão, trouxe até a cabeça, depois ele voltou da cabeça até os pés, virou um filete dourado, entrou na lâmpada e desapareceu. Aí eu te pergunto, diz que aí o terremoto parou, o médico descolou do chão e o irmão levantou e ficou sentado na maca. E diz que o médico gritou assim: moço, o senhor é macumbeiro? Que diacho que é o senhor? Ele falou: não, macumbeiro é você, Satanás, eu sou servo de Deus. E diz que aquele médico ia andando com aquele irmão no corredor e aonde passava todos falavam em língua, de que foi todo mundo falando em língua. Onde ele passava, nos quartos que entrava para contar o que tinha acontecido, as pessoas falavam em língua e glorificavam a Deus. Então línguas é para glorificar a Deus, línguas é para os incrédulos, que os incrédulos ouçam falar de Deus na sua própria língua. Não é essa farra do boi que acontece nas igrejas evangélicas, não. E aí eu escutei esse testemunho, achei bonito, gostei, dei glória a Deus. Mas um dia eu ligo a televisão e veja só o que eu escuto. Um aviador, na Segunda Guerra Mundial, estava voando na Europa lá, quando de repente o avião dele bateu numa parede no ar. Olha bem, o avião bateu numa parede no ar. Diz que arregaçou o avião. Aí diz que do nada, na luz do avião, saiu um filete dourado e virou um homem de branco. E falou assim pro aviador: não é hora de você estar aqui, não. Não é hora de você estar aqui. Aí botou a mão na cabeça dele, virou um filete de novo, entrou na lâmpada e desapareceu e voltou tudo a normal. E esse aviador disse que ele encontrou um extraterrestre, que era um ET. Pode procurar aí, isso que eu estou falando está na internet. Agora eu te pergunto, era realmente um ET? Não, não era. Era um anjo de Deus que, sei lá como, se distraiu, o avião bateu nele, mas não era a hora, ele voltou. Então, esse negócio de extraterrestre também são anjos de Deus e anjos contrários a Deus.
que enganam as pessoas e vão enganar sempre. Porque as pessoas se deixam levar, se deixam ser enganadas. É assim que vai vir o filho da perdição. O filho da perdição, o homem do pecado, é desse jeito que ele vai vir. Por isso vai enganar muitas pessoas. Então existe anjo de Deus e anjo de Deus. Agora o menino aí em questão, vamos continuar ouvindo. Porque é uma criança, né, de 7 anos, e ele saiu há pouco e deu a bênção para todos, né? Quer dizer, quem tem fé, tem tudo, é curado. Para você, o que é que representa também estar aqui, diante do menino, diante de tantas pessoas, pedindo a bênção? Para mim, estou vendo Deus curando aquela multidão que estava precisando da ajuda, de cura. Então a gente viu Deus naquele momento. Desde que a história se espalhou, a família enfrenta dificuldades para lidar com um grande número de peregrinos. Eles chegam a todo instante, a qualquer hora do dia ou da noite. Por conta disso, os pais definiram... Eu fico imaginando Cristo. É o que eu imagino. Não adianta, gente. Não adianta o cristão evangélico, que é o crítico, se as pessoas souberem que você ora e Deus curou alguém, elas vão na sua casa e vão de dia e de noite. Não adianta você querer dar uma de bonzão, não. Eu já vi irmãos da minha igreja, eu já vi isso, gente. Eu já vi, posso falar o nome do irmão. Posso falar o nome, eu conheço a pessoa que disse que orava e as pessoas eram curadas. E aquela fama dele cresceu aqui no litoral. Aqui no litoral. Aí todo mundo ia na casa dele, pedir oração, quando tinha alguém doente. Aí diz ele para mim, pessoalmente, que ele pediu a Deus que tirasse esse dom, que o povo estava buscando mais ele do que a Deus. Ora, meu amigo, irmão, quem dá dom é Deus que tem o dom. E se ele te deu o dom é para usar. Se as pessoas estão indo lá na sua casa para pedir oração para você, porque você tem o dom de Deus. Ou não, pode ser o dom do capeta, mas que você tem, você tem. Então é certo você pedir para Deus tirar porque você não quer orar para os outros? Não, é errado, você tem que orar. Não interessa quantas pessoas vão na sua casa, você que aprenda a administrar. Porque os apóstolos Paulo, Tiago, Cefas, Apolo sofriam com isso. Ainda tem mais, as pessoas preferiam Paulo, preferia Cefas, preferia Apolo, preferia sempre, vai haver isso. Uns gostavam do Tiago, do Pedro, não adianta, isso vai acontecer sempre, não tem como mudar. Você que tem que saber administrar. Por isso que eu disse, o tempo vai dizer se esse menino é de Deus ou não. Em nome de quem ele pratica essas curas? É o tempo que vai dizer. Eu posso responder que é de acordo com a fé da própria família. O que essa família crê? Porque ninguém falou até agora. O que essa família é? Católica? É espírita? É protestante? É evangélica? O que ela é? Não é nada? Uniram apenas as sextas-feiras para as bênçãos coletivas. Seu Manuel é tio do menino e mora ao lado da casa da família. Ele defende a privacidade, mas reconhece o suposto dom do sobrinho, apresentando inclusive um relato de cura. E tinha dia que eu me levantava da cadeira, meia hora aqui, com as mãos aqui, ia levantando, até essa junta junto aqui. Rapaz, parece que ia ser rasgando. Aí eu ia ajeitando aí, passava. Graças a Deus eu me sento aqui, se for possível, passo o dia todo sentado, eu meto os pés, me levanto, não sinto dor no espinhaço, não sinto a canseira que eu senti, o vexame que eu sentia no coração. Graças a Deus, da vida que eu quero, que eu vivia, eu fiquei bom. Mesmo depois das orações e das...
Então, eu fiz esse vídeo somente para fazer crítica ao modo que os cristãos evangélicos estão falando. É só para isso. Entendeu? É só para isso. Eles se dizem tão sábios, se diz ser dono da verdade. Igrejas que eles odeiam, que eles falam, que eles criticam nos seus canais de televisão, eles metem o pau 24 horas nessas igrejas, como igreja da Genor Duque, como igreja Deus é Amor, como igreja mundial, como igreja do Edir Macedo. Eles criticam 24 horas, mas tem uma coisa: quando eles estão falando de política, eles aceitam. Para mim, se a pessoa não é de Deus, eu não aceito nada que ela fala. É assim comigo. Se eu não gosto do Valdomiro, ele pode falar o que ele quiser, eu não gosto e acabou, nem ouço. Agora, se eu gosto, eu aceito. Se eu não gosto do Soares, então, meu amigo, ele pode falar a verdade. Mas a verdade na boca dele eu não creio. Eu não estou nem aí com essa verdade. Eu não gosto do cara. Mas os evangélicos parece que não é assim. Parece que eles são meio pendentes, né? Existe, eu não gosto do cara, mas o cara está falando a verdade. E daí? Qualquer um pode falar a verdade está aí para todo mundo falar. Muita gente fala a verdade para poder se beneficiar, mas no fundo é um mentiroso. No fundo é um mentiroso. Ele fala a verdade, ele conhece, mas ele fala a verdade com o sentido de angariar alguma coisa, mas no coração do camarada é mau. O coração é ruim, é pecaminoso. Mesmo o cara mais pecaminoso da face da terra, ele conhece a verdade. Ele não está nem aí. E outra coisa, a mentira, se você repetir várias vezes, pode se tornar uma verdade para você. É isso mesmo. As multidões terem ido embora, algumas pessoas permanecem aqui na frente da casa da família, esperando uma oportunidade de encontrar o menino e receber uma bênção. Todo esse assédio incomoda, pois a criança de 7 anos ainda tenta viver uma vida normal, brincando, indo para a escola. Os pais, preocupados, não descartam a possibilidade. Bem, hoje aqui é dia 26/9/2022 que eu estou fazendo esse vídeo. As horas são exatamente 8h36. Eu só quero deixar registrado o dia, a horas. Que o tempo vai responder todas as perguntas. É só o tempo que vai dizer. Porque a minha opinião ou de outros, muitas das vezes, não bate com a realidade. Ou a gente exagera para mais ou para menos. Mas uma coisa eu te digo, o tempo é o remédio e a solução para muitas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová, direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Fiquem com Deus, se é que vocês ou tudo isso aí é de Deus.